uma boa noite para todos vocês, ou boa tarde, ou boa manhã, né? Bom dia, né? Boa madrugada, enfim, né? No horário que você estiver assistindo, né? Você que está entrando aí, compartilha aí para o máximo de pessoas possível para estar compartilhando aí a palavra de esperança, a palavra de vida, entendimento das escrituras sagradas, né? Para o máximo de pessoas possíveis, tá? Para quem não conhece, meu convidado dessa noite é o Matheus Gabriel, um amigo meu, né? Que eu acompanho nas mídias sociais, né? Sei que é um cara muito engajado aí no estudo da teologia. Então, quando eu pensei no assunto aí, eu pensei logo em convidar você como uma das pessoas que, quando eu penso na zootologia, eu estava pensando em colocar, né? Ele é professor da EBD, né? Da comunidade Sim, evangélica Shalom, não é isso? isso aí. Muito obrigado aí, é um prazer enorme para mim e para a Igreja Batista Central estar tendo você como convidado, tá? Sinta-se à Tá, vontade cara. e Agradeço pelo convite. Espero conseguir atender a expectativa. com certeza vai ser uma bênção para todos Amém. nós, né? O assunto que a gente vai trabalhar, né, o título é Quem é Jesus, né? Então vamos falar aí, de forma mais específica de cristologia. A gente, Sim. na semana passada, conversamos, o tema da semana passada foi Somos Todos Teólogos, trouxemos aqui o pastor, presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Duque de Caxias, pastor Glauber Cardoso, né? Ele esteve aqui conosco, a gente conversou sobre a importância da teologia na vida do cristão como um todo, né? E a gente ainda nessa área, a gente também, né, durante a nossa conversa, a gente conversou sobre as áreas da teologia, né, que a teologia é dividida em sistemática, Acompanhei, foi uma histórica, benção. e dentro da sistemática a gente citou alguns tópicos, né, e a gente falou, né, sobre que um dos tópicos era a cristologia. A gente então vai estar trabalhando no assunto mais específico aí dentro da teologia sistemática nessa noite, tá bom? Então vamos conversar falando sobre a existência de Jesus, né? É um assunto que eu já via, né, em alguns livros de apologética, né, trabalhando, né? Sim. Só que eu nunca foi um assunto que eu acabei me interessando muito em falar sobre, né? Porque me parecia, me soava que era meio que um ponto pacífico. Eu via pessoas Isso. discordando até dos milagres de Jesus, já vi pessoas duvidando da ressurreição, mas eu nunca tinha visto uma pessoa duvidando da existência de Jesus, né? Mas há pouco tempo eu conheci uma pessoa que disse que Jesus não existiu. Fiquei bastante surpreso, né? A gente começou a conversar sobre isso, né? E talvez você seja uma dessas pessoas, né, que acredita, isso aí é mito, a existência de Jesus nunca existiu, né? Ou talvez você acredite na existência de Jesus, mas se depare algum dia aí com uma pessoa que não acredita na existência de Jesus, né? E isso acaba se tornando um empecilho para que ela venha conhecer, aí, venha dar ouvidos ao Evangelho, né? Então eu queria começar conversando com isso. E aí, Jesus de fato existiu? Há evidências da existência de Jesus? Tiago. Então, para começar a falar sobre isso, o pessoal está comentando que está dando retorno na minha voz. Eu também estou escutando ela de volta, mas dá para isso, dá para continuar assim mesmo. Então, a respeito da existência de Jesus, você falou aí que é um ponto pacífico, que dificilmente alguém vai levantar uma objeção a isso. E de fato, ele é um ponto pouco usado pelos críticos, pelo simples fato da existência de Jesus ser algo amplamente atestado historicamente. Eu diria que a existência de Jesus é comprovada através de fontes históricas antigas e de dentro e de fora do Novo Testamento, né? Você entende? Então, a gente tem uma ampla força argumentativa dentro da história para comprovar a existência de Jesus. Então, assim, é difícil você ver algum crítico sério fazendo... O pessoal está comentando aí que não dá para ouvir, é isso? Está tendo algum probleminha no áudio? Está me ouvindo bem, Thiago? Ele falou que ficou melhor agora. Acho que é melhor você retomar no início a resposta. Sim, vamos retomar. Então, você tinha citado que a respeito que é um ponto pacífico, que não tinha visto ninguém fazer nenhuma objeção direta à existência histórica de Jesus, né? É porque, de fato, a pessoa, para levantar uma objeção histórica para a existência da pessoa de Jesus Cristo, ela vai estar indo contra todas as evidências históricas, porque a existência de Jesus ela é atestada por fontes antigas, dentro e fora do Novo Testamento, considerando que o Novo Testamento é uma fonte histórica também. Poderia se argumentar que não se poderia usar o Novo Testamento como uma fonte de autoridade histórica, mas mesmo que não pudesse, a gente tem outras evidências fora do Novo Testamento. Jesus é mencionado em escritos pagãos e judaicos, além de cristãos. Então você tem grupos de culturas e religiões
distintas do cristianismo, lá atrás, perto dos fatos, perto ali no primeiro século, escrevendo a respeito de Jesus. Entende? Então, você fazer uma objeção contra a historicidade de Jesus, da pessoa de Jesus, é ir contra todo o peso da evidência histórica. Eu posso aqui, rapidinho, Tiago, citar dois historiadores, um cristão, que é o Luke Timothy Johnson, que ele escreve no livro O Verdadeiro Jesus, ele escreve um relato histórico que é um judeu chamado Jesus trabalhou como mestre na Palestina durante o reinado de Tibério. Ele foi executado por crucificação sob o prefeito Pôncio Pilatos e continuou a ter seguidores após a sua morte. Isso aí é um relato histórico, que não é um relato moderno, é um relato que vem lá desde o primeiro século. E também tem um historiador que é um ateu, talvez esse você já tenha escutado falar, que é o Bart Ehrman, que ele escreveu o livro Jesus Existiu ou Não. Ele é um ateu, evidentemente não acredita no cristianismo, mas ele escreve o seguinte: a razão para pensar que Jesus existiu é porque ele é abundantemente atestado nas fontes mais antigas. Então, você tem relatos de crentes e não crentes que trabalham na área na área historiográfica que confirmam a existência de Jesus, além dele ser citado por escritores antigos como Suetônio, como Tácito e como o famoso historiador judeu Flávio Joséfo também, lá pelo primeiro século. Então, assim, falar contra a existência histórica de Jesus Cristo é ir contra as evidências da própria história. Muito bom. Meu áudio tá legal? Tá ótimo para mim aqui. Então tá bom. Uhum. Porque o microfone aqui ficou aqui para baixo, aí eu fiquei preocupado de... Tá bom, mas beleza então. Talvez as pessoas assim, na igreja, né, no meio, na vida eclesiástica comum, assim, né, talvez não se depare tanto, né, mas quando você adentra nos seminários, começa aí a discutir teologia, você acaba, né, se deparando com uma discussão, né, que é o seguinte, né, a diferença entre Jesus histórico e o Jesus da fé, né, e a questão que a pessoa pode estranhar é qual a diferença? Existe diferença entre Jesus histórico e o Jesus da fé? Né? Perante a Bíblia, a gente pode fazer essa discussão, a Bíblia nos permite fazer esse tipo de divisão. Né? Como isso funciona? Né? Você poderia falar um pouco sobre a diferença entre Jesus histórico e o Jesus da fé? Então, você falou muito bem. Essa tentativa de estabelecer uma contradição entre o Jesus histórico, o que realmente existiu, e o Jesus da religião, que é o Jesus da fé, a gente tem que entender isso como uma tentativa moderna de dizer, de desmerecer a fé cristã, querendo dizer que a religião cristã ela não toma a história como base para chegar à verdade a respeito de Jesus. Basicamente essa discussão sobre Jesus da fé versus Jesus histórico, já é uma pressuposição de dizer que o Jesus dos cristãos, que é crido pelos cristãos, ele é uma fabricação mitológica, lendária, você está entendendo? Que não faz parte da história, dos fatos, que não tá em conformidade com a realidade. Então, assim, dentro da academia, das faculdades, você vê muito isso. E isso advém de uma discussão desde lá do iluminismo, que é o embate entre fé e razão, que já é uma tentativa de dizer que tudo que provém da religião e da fé é necessariamente não fora da realidade. É algo que não tem como ser discutido, não tem como ser atestado pelos meios científicos. Você entende? Então, assim, qual é a resposta para os cristãos? O nosso Cristo que nós cremos, de fato, é o Cristo histórico. Jesus histórico e Jesus da fé, não há uma contradição nisso. Até porque, como eu disse aqui na primeira resposta, a gente tem uma ampla comprovação histórica a respeito de Jesus Cristo. Então, quando o ateu ou o agnóstico faz uma crítica ao cristianismo, ele diz que o cristão ele não interpreta Jesus usando as ferramentas históricas e científicas. Só que, na realidade, é o ateu que já vai para a história e para analisar historicamente a vida de Jesus com os seus pressupostos de não crer que milagres acontecem, que jamais Jesus poderia ser o próprio Deus. Então você vê que essa discussão ela já carrega uma pressuposição
de que a religião trata Jesus de uma maneira não histórica. Mas a realidade, Tiago, é que a abordagem cristã a respeito de Jesus, ela passa por todo o escrutínio histórico. E a gente, sim, interpreta Jesus Cristo como uma figura histórica e dentro dos parâmetros científicos. A gente acredita, sim, que a história aponta para a veracidade daquilo que nós acreditamos que Jesus Cristo é. Entende? Agora, me permite só fazer um adendo a essa questão, que é, assim, estudo sobre Jesus histórico, quando você tem coloca em contradição Jesus histórico com Jesus da fé, a gente tem esse compreendimento que a gente falou. Só que é possível também você fazer uma busca pelo Jesus histórico sem necessariamente anular a fé cristã, o que a fé cristã diz a respeito, que é você isolar os pontos teológicos, deixar de lado aquilo a respeito da vida de Jesus que vão virar doutrina ou coisa do tipo, e focar apenas nos aspectos históricos da vida de Jesus, como era na época, o contexto, a arqueologia, tudo mais. Isso é você não focar muito na parte doutrinária e focar mais na parte histórica. E se isso for chamado de estudo sobre Jesus histórico, nós estamos ok, porque isso não contradiz nada do que a teologia diz. Só trata em um âmbito um pouco distinto, entende? É mais ou menos por aí. Muito bom, muito bom. Lembrando, pessoal, que a nossa atividade aqui que a gente tem toda semana, essa live que a gente tem toda semana, se chama Papo Cabeça, e a ideia é realmente ser um papo, né, não só entre mim e o convidado, né, mas também entre vocês. Vocês podem aí estar colocando seus comentários, né, fazendo suas colaborações, né, e também levantando as suas questões aí para a gente poder estar discutindo, tá bom? Então fique à vontade aí para vocês estarem participando também. Vamos continuar. Então a gente já falou, né, que o Jesus histórico, o Jesus da fé, eles... primeiro, Jesus existe, né, e o Jesus da história é o mesmo Jesus que a gente crê, né? O Jesus da Bíblia é o Jesus também da história, né? Então a gente já falou sobre isso. Agora a gente vai entrar na questão aí para introduzir, então, quem é Jesus, né? A gente já viu que Jesus existiu, né? E que Jesus da Bíblia é o mesmo que Jesus da história. Agora, quem é Jesus? Como você explicaria quem é Jesus? Aí é uma questão que essa pergunta, Tiago, ela é uma pergunta que ecoa desde Mateus 16, né? Mateus 16, 13, onde Jesus diz quem os homens dizem ser o Filho do Homem, né? Ele falou isso lá na Galileia, lá quando estava com discípulos em Cesareia, parece que essa pergunta ela ecoa através dos séculos, né? E Jesus, ele é uma personalidade que, diante da qual todos têm que ter uma postura, todos têm que ter uma opinião. É porque ele é uma personalidade marcante, ele é a personalidade, talvez a maior pessoa, ele é com certeza a maior pessoa que já passou por esse solo dessa terra. Então, o que ele fez, ele marcou, ele dividiu a história, então todos têm que ter algo a falar a respeito de Jesus. E eu diria que qualquer resposta que não leve à conclusão de que Jesus era o próprio Deus encarnado, ela está incompleta. Essa seria a minha resposta, entendeu? E então, assim, quem é Jesus? Ele sendo o personagem histórico mais marcante, a gente tem, então, uma visão a respeito de Jesus em várias ideologias, em várias religiões. Então, eu poderia citar aqui, por exemplo, o islamismo. O islamismo acredita que Jesus era um profeta. Para o Islã, Jesus era um profeta enviado de Alá para falar para os judeus. Ele é o último profeta para os muçulmanos, claro que a gente não concorda com isso, antes de Maomé, que seria o último profeta, né? Então, Jesus seria o penúltimo na ordem. Então, para eles, Jesus era apenas um profeta. Para os judeus, atualmente e lá no passado, Jesus era um impostor, um homem que blasfemou, que falou contra a lei de Moisés, e que ele acabou morrendo por causa disso. Inclusive, algo que comprova a veracidade histórica do que a gente crê a respeito de Jesus é a própria reação dos opositores de Jesus. Dos opositores de Jesus na época. Porque os judeus, tanto na época quanto hoje, eles têm uma postura que acaba confirmando o que os crentes creem a respeito de Jesus. Eles dizem que Jesus blasfemou, dizendo que era Deus. Entendeu? Eles não acreditam, mas na verdade Jesus falou a verdade, dizendo que era Deus. E tendo hoje os judeus que não acreditam, dizendo que Jesus era um blasfemador, confirma a versão de que Jesus de fato falou aquilo que ele tinha
ele disse, entende? Então, o judaísmo tem uma postura bem negativa a respeito de Jesus. O espiritismo, por exemplo, ele vai dizer que Jesus era uma alma elevada, um homem de um karma superior, porém a sua divindade não é plena e nem a sua humanidade, entendeu? Então é algo bem controverso. E alguns, como muitos, conseguem negar que Jesus de fato existiu, eles dizem, então, Jesus existiu, mas ele era apenas um mestre da moral. Ele era apenas um homem que falava como as pessoas deveriam se comportar, como deveriam ser os atos, as boas obras das pessoas e tudo mais. Então eles colocam Jesus apenas como um mestre da moral. Também é uma resposta incompleta. Não é de todo errada, mas é incompleta, porque qualquer resposta que subtraia as verdades divinas a respeito de Jesus, ela está incompleta. Então, assim, o melhor a dizer na pergunta quem é Jesus, o melhor a fazer é deixar Jesus falar a respeito de si mesmo, né? Então, se a gente olha para as Escrituras, tomando-as como verdade, a gente vê lá em João 10:30, Jesus dizer, eu e o Pai somos um, se colocando na mesma essência divina, de Deus, do Pai. Ele também diz, em João 8:59, antes que Abraão existisse, eu sou. Novamente, para quem entende um pouco da parte da exegese bíblica, quando ele fala eu sou, ele está falando lá atrás de quando Deus se revela a Moisés. Ele diz eu sou. Então, até a gente vê isso, lendo a Bíblia, a gente vê que é uma afirmação clara de que dele próprio dizendo que era Deus. Porque quando ele fala que antes que Abraão existisse eu sou, qual é a reação imediata dos judeus? Eles pegam pedras para apedrejar, porque ele está dizendo, nossa, ele está se colocando como Deus. Entende? Então o próprio Jesus afirma ser Deus. E também quando ele perdoa o pecado daquele paralítico, ele chega e fala, seus pecados estão perdoados, aquele judeu já entende de cara de que ele está falando que ele é Deus, que pode perdoar os pecados, entende? Assim como poderia citar a própria ressurreição de Lázaro e outros pontos que Jesus afirma de maneira direta e indireta que é, de fato, Deus. Então a gente tem essa resposta. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e qualquer resposta que não chegue a essa conclusão está incompleta. Muito bom. A Andresa Gabriel fez uma pergunta aqui, que é o seguinte. A ressurreição do Jesus histórico é pouco citada ou até anulada. Vocês também percebem isso? Sim, porque esse é um ponto em que os críticos da religião cristã, principalmente os que vêm da área ateísta, é onde eles entram para atacar a historicidade. Qualquer evento a respeito da vida de Jesus que envolva algo sobrenatural, a tendência moderna, racionalista, é negar, entende? Eles tentam negar, porque para o ateu, milagres não acontecem. Para o ateu, nada está fora do âmbito natural. Então, quando eu digo que existia um personagem há 2000 anos atrás, uma pessoa, de fato, há 2000 anos atrás, que curava pessoas, que ressuscitou mortos, que fez multiplicação de pães, que morreu e ressuscitou, eles dizem, não, isso é uma construção, isso é falso. Mas por que é falso para eles? Eles atacam isso porque são pontos que apontam para coisas sobrenaturais. E a tendência moderna é negar o sobrenatural. O problema é que essa negação não carece de prova. Eles precisam provar que o sobrenatural não existe. Então acaba que o debate acaba saindo da questão de Jesus, acaba entrando na questão do ateísmo. Entendeu? Então a ressurreição de Jesus ela é algo crucial para a fé cristã. E assim como todas as provas indicam que Jesus existiu, as mesmas provas são igualmente válidas e antigas para provar esses pontos sobrenaturais a respeito da vida de Jesus. Existiu um livro que fizeram, acho, na década de 90, que alguns grupos ateístas fizeram, que eles pegaram o Novo Testamento, quando eles não conseguem mais negar a existência de Jesus e nem negar a veracidade histórica do Novo Testamento, qual é a próxima opção? É tentar negar as falas e os acontecimentos sobrenaturais a respeito da vida de Jesus. Então eles fazem uma leitura totalmente arbitrária da Bíblia e diziam, não, isso aqui Jesus não falou, aí risca. Isso aqui Jesus não falou, aí risca. Aí só sobra um homem que falava algumas coisas bonitas a respeito da vida. Sem impulso ateísta, né, naturalista, de tentar
tirar tudo que é de sobrenatural do entorno da vida de Jesus. Mas isso acaba sendo uma forçação de barra histórica muito grande, porque se você for fiel aos dados da história e aos dados da crítica textual, até mesmo da arqueologia, você vê que o relato bíblico dos evangélicos ele tem muita força histórica, muita comprovação histórica. Então, assim, dificilmente você consegue negar isso. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai entrar num outro ponto, né? Porque a gente fala que Jesus é Deus, mas também falamos que Jesus, ele é homem. Como ele pode ser homem e ser Deus ao mesmo tempo? Existe uma doutrina cristã, né? Que é a doutrina da união hipostática. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a dupla natureza de Jesus Cristo aí, sobre a união hipostática. Cara, então, aí é o ponto alto, né, da questão a respeito de Jesus. E aí a gente sai bastante do âmbito mais amplo, que dialoga com outras religiões, e acaba entrando no âmbito direto e teológico da doutrina cristã mesmo. E esse pensamento é um pensamento muito caro à nossa fé, porque qualquer tentativa, você deve saber, claro, disso, né, que você é um professor, você é instruído, qualquer tentativa de atacar e falar contra a natureza de Jesus, a natureza correta, o compreendimento correto de Jesus, é algo que é considerado como herético e errado. Então a gente tem que defender muito isso e trazer isso como verdade. E a união hipostática que você citou, nada mais é do que uma tentativa de explicação, que é a bíblica e correta, de como uma só pessoa, o Filho de Deus, tinha duas naturezas. E como essa natureza se relaciona. Então é a união hipostática, por quê? É uma união de duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. E essa natureza humana e divina, elas se unem em uma só pessoa, que é Jesus. Então, a gente tem que levar isso, colocar isso e deixar isso bem claro. Então, qualquer tipo de alegação que contrarie essa afirmação, ela está indo contra a doutrina correta, estabelecida pela Bíblia e defendida pela igreja ao longo da história. Então, eu posso destacar aqui 4 pontos para a gente entender bem isso. Que a primeira coisa é o seguinte, as duas naturezas, elas são distintas, porém, elas se unem em uma pessoa. E aí é interessante a gente pensar agora Jesus como uma pessoa. Porque existiu, você deve ter escutado falar, lá no começo da igreja, por volta do século IV, uma tentativa de um homem chamado Nestório, onde ele dizia que Jesus, ele tinha duas naturezas, mas ele não era uma só pessoa, mas ele também era duas pessoas distintas. Ele faz uma distinção de pessoa. E isso não é a forma correta que a Bíblia nos apresenta Jesus. A Bíblia nos apresenta Jesus como uma só pessoa, que essencialmente e eternamente é divino. Jesus é uma pessoa divina, que sempre existiu. Ele faz parte da Trindade eterna. Então ele sempre existiu, essa pessoa divina. O problema é que na encarnação, ele recebe a natureza humana, e a natureza humana se une à natureza divina e nessa única pessoa. Então são duas naturezas distintas em uma única pessoa. O segundo ponto, para a gente deixar bem claro, é que não há conflito algum entre essas duas naturezas. Durante a história da igreja também houveram pessoas pensando que poderia haver conflito entre a natureza divina e a natureza humana, só que não há. Em Cristo, as duas naturezas são harmônicas. Em terceiro lugar, eu posso dizer que não há também uma mistura das duas, elas permanecem distintas, apesar de unidas. Não há uma mistura para a formação de uma terceira natureza na pessoa de Cristo. Há duas naturezas, e as naturezas elas vivem em harmonia, só que mesmo assim elas são unidas, porém distintas. E não há uma terceira natureza, entende? Então essa é uma confusão que possivelmente algumas pessoas podem cometer. Divina e humana, elas são... Jesus é completamente homem e completamente Deus. E também na história da igreja surgiram heresias que tentavam de alguma forma diminuir ou a divindade total de Jesus ou a humanidade total de Jesus. Eu posso citar, por exemplo, a heresia de Apolinário, o apolinarismo, que dizia que Jesus ele era de fato totalmente divino, só que a humanidade de Jesus era fragmentada, não era 100%, entende? Isso foi condenado também como heresia,
e a verdade bíblica a respeito da natureza de Cristo foi estabelecida, entende? Então, é mais ou menos por aí. Agora, eu posso citar aqui, então, para ficar mais, não ficar só nas minhas palavras, se uma pessoa tem uma natureza divina e natureza humana em uma pessoa só, então é necessário que na Bíblia mostre os aspectos divinos e humanos dessa pessoa que é Jesus Cristo. Então a gente enxerga, enquanto o aspecto humano em Jesus, o próprio nascimento dele. Então é um mistério, é claro que é um mistério, uma pessoa que é totalmente divina ter passado pelo ventre de uma mulher, sabe? Já o próprio Deus, Criador, o Logos de Deus, ele esteve dentro do útero de Maria. Isso é um mistério que a humanidade não consegue entender por meios racionais, mas eu não diria que é algo irracional, eu diria que é algo que transcende a razão, né? Então, é algo que a razão não alcança, entende? Pela sua grandiosidade. Então, o nascimento e o desenvolvimento da vida de Jesus mostram que ele era totalmente homem. Ele precisava se alimentar, como os evangelhos dizem diversas vezes. Ele precisava descansar. Ele chega lá no poço, lá no João 4, para aquela mulher. Ele precisa de água, que também é uma necessidade humana, e ele precisa descansar, ele está cansado. Então ele tinha todas as limitações do corpo humano, entende? Ele precisava dormir. Ele também tinha, são todos pontos que mostram que ele era totalmente homem. Assim como também os evangelhos nos ensinam de que Jesus tinha aspectos totalmente divinos. Você vê em João 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Isso aqui aponta para evidenciar a divindade e também a eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Você entende? Então aqui João está dizendo que Jesus era eterno. Então Jesus é Deus. É um silogismo aí, né? E você vê que os evangelhos também dizem que Jesus, ele é onisciente. Eu posso citar aquela passagem onde ele manda Pedro ir lá pescar um peixe, e ele já sabia que ele dentro do peixe teria uma moeda que eles iriam usar para pagar o imposto, né? Então isso é um exercício da onisciência, que só Deus tem. Ele também é onipresente quando ele fala que onde estiver dois ou mais reunidos, em meu nome, ali estarei eu. Ele não poderia dizer isso de verdade se ele não fosse onipresente, né? Que é também um atributo exclusivo de Deus. Ele é todo poderoso, porque em João 1 vai falar que por meio dele tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Então, os evangelhos deixam claro a plena humanidade de Jesus e a plena divindade dele, entendeu? É por aí. Muito bom, muito bom. Antes de a gente continuar, queria aproveitar aqui essa oportunidade para estar rapidamente aí falando aí sobre as atividades da igreja, e a gente vai continuar já em breve, né? A gente, como você viu, né? Você está vendo aqui na nossa live, né? Muitas citações de João, né? João é um livro fundamental para a gente entender quem Jesus é. O contexto de João ali, da carta de João, é uma resposta aí à heresia gnóstica, né, que defendia, que estava questionando exatamente a divindade de Cristo, né. Ele começa de uma forma que eu acho muito interessante, né, dizendo no princípio. Se a gente olhar para o passado, né, a gente vai ver lá em Gênesis também começando com no princípio, né, fazendo essa referência a Jesus. Ele é o próprio Deus, é o Deus que estava no princípio, ele estava junto com Deus, né, então ele sempre existiu, né. Então a gente está tendo uma exposição, né, sequencial das Escrituras Sagradas às quartas-feiras à noite. O pastor Márcio está fazendo versículo por versículo, todo o livro de João, tá? Então você pode estar acompanhando quarta-feira, 7h30 da noite. A gente tem o nosso culto de quarta-feira, 7h30 da noite, e domingo, 7h30 da noite, todos os dias, né? Temos as nossas atividades às 4 horas, o chamado Café com Fé, né? Às quintas-feiras eu dirijo, estou fazendo uma série de vídeos sobre a vida intelectual do cristão, a importância da vida intelectual do cristão e como a gente pode desenvolver a nossa intelectualidade para que a gente possa adorar a Deus também com a nossa inteligência, né? E também, geralmente às sextas-feiras, tem também a live com o pastor Márcio aqui, também no Instagram, geralmente. Semana passada foi às quinta-feira e no Facebook. Mas aí você, acompanhando as nossas páginas, nossas mídias sociais, você pode estar ficando por dentro das atividades da igreja. Tá bom? Vamos para o próximo ponto aí que a gente vai trabalhar, os ofícios de Jesus. Você pode falar sobre os ofícios de Jesus, Matheus? Sim. Quando se fala de ofícios de Jesus, a gente tem que
a gente tem que olhar para os ofícios principais do Antigo Testamento, que basicamente é o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E quando a gente estuda a respeito dos ofícios de Jesus, esses tríplice ofícios, a gente vê que Jesus ele cumpre com excelência os ofícios do Antigo Testamento que os homens não conseguiram cumprir. A gente vê na Bíblia que profetas falharam, sacerdotes falharam e reis falharam. Então esse tríplice ofício aqui, Jesus ele cumpre de maneira excelente e sem falhar, ao contrário do homem. Então assim, onde a gente vê Jesus como profeta? Ele é profeta no sentido, em primeiro lugar, que ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra criadora, que João fala, né? Vai falar lá em João 1:3. E você citou João, um livro importantíssimo, que é um livro que vai enfatizar muito a divindade de Jesus. Entende? Então, assim, para quem está assistindo aí, que quer aprender mais, leia o livro de João. É o evangelho que a gente indica a pessoa ler quando está se convertendo, quando ela se converte, né? Então, assim, Jesus ele é profeta porque ele é a própria palavra de Deus. O que o profeta fazia no Antigo Testamento? Ele chegava e transmitia a palavra para o povo. E Jesus, ele é, nesse sentido, a palavra de Deus. Mas não somente nesse âmbito, ele é também aquele que revela a vontade de Deus. E o que o profeta no Antigo Testamento fazia? Revelava a vontade de Deus para o povo de Israel. Chegava com a correção, chegava com a palavra de consolo. Então Jesus fez isso no seu ministério terreno. E Jesus também proclamava a respeito do juízo e da salvação. Coisas que os profetas do Antigo Testamento também tinham a função de fazer. A única diferença é que o único que cumpriu esse cargo, esse ofício de profeta, com excelência, talvez eu possa dizer com toda a perfeição, foi o próprio Jesus. Porque por mais que nós tivemos profetas que foram usados por Deus, eles eram homens falhos. Mas Jesus, com toda a sua perfeição, cumpriu sem falha alguma esse chamado de profeta, né? E a gente diz também que Jesus ele é sacerdote, mas em que sentido que ele ocupa esse ofício de sacerdote? No sentido de que, em primeiro lugar, ele é mediador entre o homem e Deus. A gente lembra da função de sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote era aquele que ia representar a Deus, apresentar o povo, diante de Deus. Então ele tinha que levar a oferta, ele tinha que estar pronto, e só ele poderia passar daquela câmara para falar com Deus. Então, o que Jesus faz? Ele se coloca nessa posição, ele é o mediador entre o homem e Deus, e ele também intercede por nós. Assim como os sacerdotes se chegavam a Deus, levavam os holocaustos a Deus para aquilo ser aceitável a Deus através da oferta do sacerdote, em favor de todo o povo, Jesus faz isso. E Jesus, além de ser o sacerdote, ele é o sacerdote no sentido de nos representar diante de Deus, ele é o sacerdote também quando ele se entrega como oferta de holocausto. Entende? Então ele está exercendo o sacerdócio quando ele se entrega ali para a nossa salvação, para a expiação dos nossos pecados. Então ele ocupa esse papel, e aí você começa a olhar, nossa, então o papel de sacerdote do Antigo Testamento nada mais era do que uma sombra, algo que apontava para um sacerdócio perfeito que iria vir em Jesus Cristo. E por isso que o autor aos Hebreus, ele vai dizer que, visto que todos temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou dos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, porque nós temos um sacerdócio agora perfeito, entendeu? E é nesse sentido que ele ocupa esse cargo, ele exerce esse cargo de sacerdote. E aí, ele também exerce o cargo de rei. Ele também exerce o cargo de rei. No Antigo Testamento nós tivemos diversos reis. E esse reinado que Jesus exerce, que no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento mostra, também é uma sombra de um reinado perfeito que Jesus iria exercer. E Jesus, quando ele é morto, ele é elevado aos céus, ele está centrado à direita do Pai, como a palavra diz, e ele rege com vara de ferro as nações. Ele rege agora através da igreja e regerá no futuro. Aí é uma questão de pode haver uma divergência a respeito de um reino literal
ou um reino alegórico, mas o que nós concordamos em geral é que de qualquer jeito, Cristo reina, entende? Então ele exerce o reinado que no Antigo Testamento os reis falharam, entende? Então Jesus exerce esse reinado com perfeição. Então nesse sentido ele é rei, ele é profeta, sacerdote e rei, entende? É mais ou menos por aí. Muito bom, muito bom. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, né? Uma pessoa questionou, né, se vai ficar gravado, como eu disse no início. A live ela vai ficar gravada, disponível nas mídias sociais da igreja, né, no YouTube, Igreja Baticental Menduque de Caxias. Você pode estar se inscrevendo lá. Lá já tem muito conteúdo, temos postado aí também bastante conteúdo aí para trazer vida, para trazer esperança, para trazer a palavra da verdade para vocês, né? E essa live vai ficar disponível também no canal do YouTube, tá? Além do próprio Instagram, né? Everton Félix falou, segunda ordem de Melquisedeque, é eterno. Exatamente. Raíssa Araújo falou, verdade, o Evangelho de João me ajudou muito e ainda me ajuda bastante. Essa live está sendo maravilhosa para mim, amém, glória a Deus, né? Todo mérito seja dado a Deus, né? Andresa Gabriel, eu amo muito esse Jesus, nós também. Tá muito bom, deixa gravada essa live, vai ficar gravada. Enfim, caraca, muito interessante isso que o Thiago pontuou, glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão demais, amém, glória a Deus. Enfim, parece até que o filho da pastora Márcia falando assim. Sou eu mesmo. Glória a Deus, sentindo muito a presença do Senhor com essa aula. Amém, glória a Deus aí. Obrigado pela participação nos comentários. Assim, a respeito, a gente falou sobre a união hipostática, acho que deu para entender basicamente a questão da união entre a natureza divina e humana. Só tem um ponto que eu gosto de falar. 5 minutinhos, eu sei que encerra às 10, mas eu acho que vai dar tempo da gente ir, porque os outros temas são um pouco mais rápido, né? Que é a respeito do resultado prático da união entre a natureza divina e humana. É porque eu acho importante falar isso, porque a gente acaba saindo um pouco do âmbito só teórico e responde por que isso impacta na vida do crente, o que isso sai um pouco da abstração e entra no concreto, o que isso impacta na prática da minha fé. Eu diria, assim, que era necessário essa união, era necessária a união divina-humana em Cristo Jesus, porque sem essa união, a nossa redenção jamais poderia acontecer. A redenção da humanidade já dependia da união divina-humana. Agora, rapidinho, voltando no tópico anterior, mas acho que o pessoal vai pegar aí o ritmo. Por quê? Em primeiro lugar, o sacrifício só seria perfeito se uma pessoa divina estivesse se entregando ali. O sacrifício, porque imagina se fosse só apenas um homem comum. Como o homem comum vai redimir toda a humanidade? Você entende? Então era necessário que esse sacrifício fosse realizado por uma pessoa que tinha em si a natureza divina e humana. Outro ponto é que se Jesus, por exemplo, fosse somente um ser divino e não tivesse nada de humano nele, de forma alguma a gente poderia se espelhar nele como uma regra, como um exemplo de vida. Você entende? Como é que eu vou imitar e seguir os passos de um ser que somente é divino se eu sou somente humano? Entende? E Jesus, quando ele se veste da humanidade, quando ele encarna, quando ele absorve a natureza humana, ele está dizendo que ele é um exemplo possível a ser seguido por mim e por você, que somos seres humanos. Você entende? E também porque o resultado dessa união dá a possibilidade dele hoje, nesse exato momento, que está junto ao Pai, ele intercede por nós. Porque essa é a ideia que o autor de Hebreus quer dizer lá no versículo 15 do capítulo 4. Ele quer dizer assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele evidencia que Jesus venceu o pecado na sua humanidade, nos dando a possibilidade de fazer igual também, você entende? E esse mesmo Jesus está lá, diante de Deus, como se estivesse dizendo, olha, isso que ele passou, eu passei também, eu senti também. Então essa união divina-humana faz a redenção ser eficaz, entende? Então, é isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos para o próximo ponto, a gente tem mais 3 pontos para trabalhar. Esse ponto eu acho que é muito importante, eu acho que também bem prático, né?
para a nossa vida, né? A gente fala muito sobre cristocentricidade, a gente tem falado, a música tem que ser cristocêntrica, o nosso culto precisa ser cristocêntrico, a nossa leitura das escrituras, a nossa interpretação, ela tem que apontar para Cristo, ela tem que ser cristocêntrico, né? Às vezes nem sabe o que significa cristocêntrico. Eu queria que você falasse sobre exatamente isso. O que é cristocentricidade, a importância disso para nossas vidas, né? E o que significa a Bíblia ser cristocêntrica? Olha, a cristocentricidade é a ideia de que Cristo deve ser ser o centro de tudo na nossa vida. Ela vem do compreendimento de que sem Cristo nossa fé não seria só apenas um código moral qualquer. Então a pessoa de Jesus Cristo ela é crucial para a nossa fé. Entende? Então ela tem que estar no centro de tudo. E falando de cristocentricidade da Bíblia, é só você entender que toda a Bíblia, de alguma forma, é sobre Jesus. Desde a primeira palavra de Gênesis até a última de Apocalipse, o assunto central da Bíblia, eu diria que o personagem principal da Bíblia é Jesus. Aí você vai me perguntar, mas ele só aparece na metade da Bíblia para lá, como algumas pessoas que não têm muita familiaridade com a fé cristã, eles dizem que não, mas sobre Jesus só tem uma parte pequena da Bíblia, só que essa pessoa não entende que a Bíblia inteira ela é sobre Jesus, de uma certa maneira. Se você pegar o Antigo Testamento, por exemplo, ele falava a respeito do próprio Jesus, e isso não diz eu, mas diz o próprio Jesus, que ele fala lá em Lucas 24, 27, ele diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Ou seja, ele pegava as Escrituras do Antigo Testamento e falava, isso está falando a meu respeito. Dizendo que o Antigo Testamento estava tendo como tema, como alvo, apontando para ele próprio. Ele diz lá em João 5, 29, as Escrituras testificam de mim, falam de mim, ou seja, apontam para mim, no Antigo Testamento. E então, diante disso, a gente vê o Antigo Testamento como uma preparação para a vinda de Cristo ao mundo. A tônica da mensagem no Antigo Testamento é Jesus virá, o Filho de Deus, o Redentor, o Messias virá. Entende? Então é a preparação. E aí pode se levantar a questão, como é que então, antes de Cristo vir ao mundo, como é que o povo da Antiga Aliança era salvo? É simples, quando você entende que Jesus é o assunto até do Antigo Testamento, em termos de preparação para a vinda dele, a gente vê que o povo de Deus ele era salvo, ainda assim pela fé, pela graça mediante a fé, mas era fé não do Messias que veio, como nós aqui, depois da sua vinda, cremos, mas no Messias que viria, entende? A fé no Messias que iria vir. E essa fé, ela era manifestada através do cumprimento da lei, da obediência da lei mosaica. Então, quando Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os profetas, obedeciam à lei, eles tinham sua fé no Messias que viria, o Redentor que viria, entende? Então, nesse sentido, o Antigo Testamento está apontando para Jesus, fora todas as sombras e tipos, como o Cordeiro Pascal, que era levado para o holocausto, que era uma sombra daquilo que Jesus iria cumprir, literalmente. Aquela serpente de bronze no deserto de Números que Arão faz, aquilo Jesus mesmo usa como exemplo para dizer que aquilo estava falando dele, entende? E também os profetas no Antigo Testamento, eles profetizavam diretamente a respeito do Messias, você entende? Então, o Antigo Testamento é uma expectativa, uma preparação para a vinda de Jesus, entende? E aí é por aí, mas aí adiante, então, o que seria então o Novo Testamento? Se o Antigo Testamento era a preparação, aquilo que apontava, aquilo que fazia sombra para o que viria plenamente em Jesus, o Novo Testamento é a manifestação de Jesus. Então é onde Jesus se manifesta de fato. E aí você vê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo uma biografia desse Jesus, dos atos e palavras dele, dos ensinamentos dele. O livro de Atos sendo a propagação do evangelho desse Jesus para todas as nações. E as epístolas sendo a explicação, a explanação, a sistematização daquilo que Jesus ensinou. Então tá tudo ali com Jesus, cara. Tudo apontando para Jesus. E o Apocalipse sendo a consumação de tudo, e onde o personagem principal é o próprio Jesus voltando. Entende? Então, a Bíblia inteira, ela tem como centro
como personagem principal, Jesus de Nazaré. Muito bom mesmo. Vamos para a próxima questão, nossa penúltima questão. E é uma questão que eu, particularmente, já me deparei muito com ela, né? Que muitas pessoas, quando começam a conhecer o Evangelho, falam assim, tá bom, mas por que Jesus teve que vir e morrer? Por que Jesus teve que morrer? Né? Muitas pessoas, quando começam aí a se deparar com o Evangelho, conhecer o Evangelho, né? Chega nesse impasse, nesse dilema, né? Por que Jesus teve que vir e morrer? Como você responderia isso? Olha, por que Jesus teve que vir e morrer? Há algumas maneiras de responder essa pergunta, né? Primeiro, assim, que eu diria, é que ele veio para dar ao homem a única saída possível para o problema do pecado e a sua consequência. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O homem, pecador por natureza, sem Deus ir em sua direção, ele não consegue escapar do destino eterno do pecado, que é a condenação. Então era necessário que Deus viesse ao homem, entendeu? E cumprisse aquilo que o homem não poderia fazer. Então essa era uma das maneiras de dizer. Ele veio, ele teve que vir e morrer, porque é a única forma de salvação. Segundo ponto, que procede do primeiro, é que ele nos ama. E esse ato divino do homem, para redimi-lo, fazer algo que ele não poderia fazer por si mesmo, mostra o amor de Deus. O que também é confirmado nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo diz que Deus entregou seu Filho Jesus por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e Deus, através de Jesus Cristo, nos redimiu. Ou seja, é basicamente uma demonstração de amor por quem por si só não poderia fazer nada. Então, a gente entendendo que nós somos pecadores, nós temos que entender que nós somos incapazes de agradar a Deus. Então é necessário de uma iniciativa da parte dele. E é isso que ele fez. Eu também poderia dizer, Tiago, que apontar aqui, a evidenciar a incapacidade do homem de se auto-redimir, de se auto-justificar perante de Deus. Você entende? Era necessário que ele fizesse o sacrifício perfeito, que ele viesse aqui se entregar em nosso lugar. Entendeu? E porque nós homens somos incapazes de agradar a Deus apenas com nossas boas obras. Você entende? E também o intuito de Jesus em vir e morrer por nós é para nos unir ao Pai novamente e restabelecer aquela comunhão que lá atrás no Éden tinha entre Deus e o homem, a humanidade ali que era resumida em Adão e Eva. Então, Cristo vem para redimir e também para reconciliar o homem com Deus. Então, assim, é basicamente por aí. Ele destrói o efeito do pecado, que é o afastamento do homem de Deus, através da cruz do Calvário. E nós, através da fé, nos unimos ao Pai através de Cristo Jesus. E como ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bom. Pessoal, a gente vai chegar à nossa última questão agora, né? A ideia aqui... Oi? Não, só porque eu olhei a hora aqui, eu fiquei com medo de passar, mas acho que dá 10 minutinhos para a última questão, 9, dá para fazer, né? Dá sim. Eu acho, né? Você que vai dar a resposta. A gente vai chegar à nossa última questão. Vou só falar a ideia aqui dessa live, a proposta que a gente teve, né? A gente não tem, claro, a pretensão, né, de trabalhar a cristologia de forma exaustiva, né? A gente tem muito aí para vocês poderem se aprofundar, né, do que a gente tem trabalhado. A gente não tem a pretensão, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria, né? Ficar 10 horas, 20 horas, a gente não conseguiria, né, trabalhar de forma exaustiva a cristologia, é um assunto muito difícil. 3 lives de 1 hora. Mas a gente consegue, a ideia nossa, né, é te dar uma introdução aí, né, para você começar a se interessar pelo assunto, perceber a importância, né, e você já ter uma base para você conseguir ter um pouco mais de facilidade quando você se deparar com a literatura teológica cristológica, né, que, como eu falei no início, né, é um assunto que está dentro da teologia sistemática, né, que é uma das 4 divisões da teologia como um todo, né. Então é um assunto que está dentro da teologia sistemática, tá? A gente acredita que é muito importante a teologia para todos os cristãos, tá? E a gente pegou mais os últimos 3 pontos que a gente acha importante para vocês entender, que são expressões. Algumas expressões que vocês podem se deparar, vocês ouvem, e muitas vezes vocês não conhecem, não sabem o que significa. É o seguinte, 3 expressões, você fica à vontade para falar sobre as 3, tá? Sacrifício vicário, o que é sacrifício vicário? Expiação, o que é expiação e o que é propiciação, tá bom? E a gente fecha nossa aula com perguntas. Esse é o último ponto, é um ponto bem interessante também. E você falou de sacrifício vicário, expiação e propiciação. São coisas que às vezes são entendidas como sinônimos, só que se você for analisar palavra por palavra, cada uma tem uma nuance específica. Cada uma aponta para
um ponto específico, e compreender cada ponto desse é muito rico para nós. Em primeiro lugar, sacrifício vicário, né? Vicário, o que significa vicário? Vicário vem da palavra vicários, não está na Bíblia, porque na língua latina, está no latim, né? Vicário. Eu acredito que não esteja nenhum termo que vem da Bíblia diretamente. Só que esse termo vicário, ele tem um significado, que significa substituto, aquele que substitui, você entende? Então, quando a gente fala de sacrifício vicário, a gente está falando de um sacrifício que é fruto de uma substituição, que Cristo se coloca no lugar do homem, o homem deveria pagar por aquela dívida, a dívida do pecado, e Cristo se coloca no lugar. O sacrifício vicário aponta para a substituição. O Jesus substitui o homem na dívida do pecado, e ele paga para o homem, no lugar do homem, a sua dívida. É por aí, em compreender sacrifício vicário. Quando a gente fala de expiação, já é uma palavra já que faz alusão ao Antigo Testamento, ao próprio ato, a cerimônia do holocausto, onde um animal era levado para, através da sua morte, do seu sangue ali, o pecado daquele indivíduo ser perdoado. E a expiação, ela vai apontar propriamente para o ato, para o ritual. Qual foi o momento que Jesus exerceu a expiação? Lá na cruz do Calvário, quando ele se entregou de fato pelo homem. A entrega de Jesus é a expiação. E aí, nesse sentido, a expiação, o objeto da expiação é o próprio pecado do homem. A expiação ela vai ter como objeto direto o pecado. Ela vai expurgar o pecado do homem. Ela vai limpar o pecado do homem. Assim como lá no Antigo Testamento, a ideia de você levar um animal para sacrificar, para redimir o pecado daquela pessoa, entende? Então, com expiação, a gente está falando do ato do sacrifício em si. E propiciação, uma palavra muito interessante, propiciação, o que significa? Significa tornar propício, tornar favorável, né? E aí você vê que a propiciação, o ato de tornar propício, é um ato divino, porque é Deus que se torna propício ao homem. Ele que se torna favorável ao homem. E isso acontece plenamente por causa do amor dele. Porque o homem, por si só, ele é alvo da ira de Deus por conta do pecado. Mas Deus escolhe, de maneira sacrificial, se tornar propício ao homem, se tornar favorável. E dentro dessa postura, essa propiciação vai falar de uma postura divina, de se tornar favorável ao homem e se entregar em favor dele. Então, o objeto da propiciação é o próprio Deus, que tem uma postura favorável, propícia ao homem, apesar desse homem ser pecador. O que é muito interessante, Tiago, que isso nos difere muito de outras religiões. Porque nas outras religiões, nas religiões pagãs, e até em algumas nas religiões monoteístas, como o islamismo, você tem um esforço humano para o homem se tornar propício para agradar a sua entidade, o seu Deus, né? E no cristianismo, o caminho é inverso. É Deus que se torna propício ao homem. Ele que diz, olha, esses homens não merecem, mas eu vou fazer por eles. Você entende? E é isso que talvez seja um ponto que difere a nossa fé de outras. A fé cristã, ela não fala, aqui citando o Ravi Zacarias, né, ele fala que a fé cristã não fala apenas de perdão. Porque Deus poderia ter nos amado a ponto apenas de ter nos perdoado. Ok, perdoei, tá bom. Mas ele perdoa e ele redime e ele reconcilia. Ele estabelece um relacionamento. Entende? Isso fruto de uma postura positiva que ele passa a ter respeito do homem, sem o homem ter mérito algum.